Tá no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com muita informação de qualidade, um grande time de profissionais para trazer com credibilidade e informação para a sua noite. Eu tenho o privilégio de receber aqui a doutora Luana Tax, estreando na nossa bancada, ela que é médica, pediatra, cuida de adolescentes, né? E vai falar um pouquinho hoje sobre a sua trajetória, sobre os cuidados, né, com a adolescência, e a questão pediátrica. Doutora, muito bem-vinda, um privilégio recebê-la aqui no Dr. Cash. É um prazer estar aqui, Paula. Tão jovem, já com tantos anos de experiência, conte-me para nós aqui, como que você escolheu a medicina e há quantos anos você atua aqui em Cuiabá? Certo. Então, eu escolhi a medicina porque na minha família eu tenho meu pai, que ele é médico, ginecologista obstetra. Aham. Então, quando eu era criança, eu acompanhava ele, né, nas visitas que ele fazia aos domingos, nas pós-operatórias dele. E eu gostei muito dessa área, eu gostava muito do reconhecimento que ele tinha, né? Que ele tem, na verdade, né? Das pacientes. Seu Então, pai ainda isso atende aqui? atende. Ele ainda é Como é que é o atuante. nome do paizão? Hilton Tax. Hilton Tais, que legal. Ó, doutor Hilton, parabéns pela filha, viu? Então, e aí com isso foi despertando em mim esse interesse pelo lado da medicina. Sim, E aí acabei resolvendo fazer. que bênção. Não, e assim, eu falo que a medicina, ela não escolhe geralmente os profissionais, né? Aliás, o profissional não escolhe a medicina, é Deus que escolhe ele para ser um médico, para ser um profissional, né? E você escolheu a área da pediatria, Da que é uma pediatria. área também que requer muita dedicação, muitos cuidados. Eu sei que você leciona também, você dá aula hoje, né, doutora? Sim, eu sou professora, na verdade, sou preceptora da Univag, da Universidade de Uhum, Várzea Grande. Eu atuo perfeito. com os alunos no 5º ano. Maravilha, doutora. Qual que é a importância, doutora, hoje da saúde integral do adolescente? Como que a pediatria desempenha o seu papel nessa fase de desenvolvimento desses jovens? Então, muito interessante essa pergunta, porque a adolescência ela é uma fase muito rápida, né, do nosso Uhum. desenvolvimento ali entre a infância e a fase adulta, né? Então, esse intervalo de tempo ele passa muito rápido. E nesse intervalo de tempo é onde ocorrem várias mudanças hormonais, mudanças sociais, onde o adolescente ele começa a sair do âmbito familiar e entrar no âmbito dele social, né? Ali se estabelecer o que ele vai ser, né? Lá na vida adulta, faculdade, trabalho, relacionamentos afetivos. Então, tudo isso, essa mudança, né, que acontece nesse pequeno intervalo de tempo, ele é muito importante ele ser acompanhado, assim, de frente. Por quê? Porque hoje em dia, esses adolescentes, eles ficam meio que perdidos, né? As crianças, eles fazem os acompanhamentos anuais, os bebezinhos mensais, Sim. mas chega na fase da adolescência, acaba que só vão mesmo para o pronto atendimento, quando necessário. E Uhum. aí, ter esse acompanhamento, né, direcionado para eles é extremamente importante para orientá-los, acolhê-los, escutá-los, né? Mostrar os caminhos, que muitas vezes esses adolescentes eles têm dificuldade de se abrirem com os pais e até mesmo os pais não se sentem ali na Na liberdade liberdade, de né, falar, de né? chegar em alguns assuntos como sexualidade, como bebidas alcoólicas, uso de drogas, né? Então, eu tô aqui para intervir neste caminho. Que bacana, doutora. E o que que motivou, doutora, o seu foco no atendimento a adolescentes, né? Que é uma fase tão desafiadora, de tantas mudanças. Então, eu tenho uma filha, né, que tem 10 anos hoje, vai fazer 11 agora em fevereiro. E aí eu me vi neste meio, né, como mãe, com dificuldade, mesmo sendo pediatra, tendo dificuldade de entrar em assuntos com ela pessoais. Me vi assim, será que é o momento certo? Será que eu já entro? E como que eu entro, né? Sem ser tão invasiva, sem assustá-la. Então, assim, me despertou o interesse de aprofundar o meu estudo dentro da adolescência justamente por causa disso. Além do que, eu tenho uma cunhada, que ela é ginecologista também, obstetra, e hoje ela está atuando na área da ginecologia para adolescentes. Então, conversando com ela, gente, eu acabei despertando esse lado meu para vou entrar na parte da pediatria, mais especializada nessa parte do adolescente, que a gente chama de ebiatra, né? Que é o médico especialista em adolescente.
Que bacana, porque ele chegou numa fase que o pediatra que cuida de criancinha já não consegue, não tem aquele tato, né, aquele tino para mexer, e também o médico adulto, clínico geral, também não, né? Também não. E aí acaba que as meninas, assim, né, quando menstruam, né, tem um acompanhamento ali anual com a ginecologista, mas e os meninos? Verdade, verdade. Né? Então eles ficam ali meio perdidos e os pais ficam sem saber onde levar. E aí eu achei extremamente importante, visto que em Cuiabá a gente tem, né, poucos profissionais que atuam nessa área. Que bom, doutora, e que bom que você escolheu essa área. Eu achei muito importante, acho muito importante. Quais são as principais preocupações com a saúde física e mental nos adolescentes hoje, doutora? Hoje, uma preocupação muito, muito assim, relevante é a questão da ansiedade, né? Sim. Os adolescentes, hoje em dia, essa geração de adolescentes, né, contemporânea, eles nasceram já com o celular na mão. Então, eles têm um acesso às informações muito rápidas. Eles têm a mídia ali. Então, que é um lado bom, com certeza, né? Mas tem um lado ruim, que gera ansiedade. Eles têm essa parte de Instagram, de filtros, então traz ali dificuldades de aceitação corporal, de aceitação, né, de quem eles são, inseguranças, né? Fora que acabam perdendo o tempo de se relacionarem pessoalmente com os colegas e ficam mais ali no âmbito virtual. E isso acaba deixando esses adolescentes até perdendo alguns fatores críticos para a vida. Por exemplo, ter um olhar mais crítico das coisas, saber conversar, saber dialogar. Vocês podem perceber que hoje em dia os adolescentes, eles reclamam muito de tédio. Eles não sabem o que fazer quando não tem um celular na mão. Eles podem estar com um grupinho deles, mas eles ficam assim, ai, tem nada para fazer. E aí, vão jogar bola, né? Vão brincar de... Como mudou, né, doutora? Como mudou. Eles não sabem mais como criar brincadeiras. Eles não conseguem mais ter essa parte de criatividade. Então, acaba que na vida adulta, isso impacta lá no mercado de trabalho, na relação familiar. Nas relações sociais. Nas relações sociais em geral, né? Eu falei pro meu filho hoje, falei, filho, eu falei, você devia sair pro shopping, né? Mais tarde, no cinema. Ah, mãe, mas eu vou sair com quem? Porque ele mudou pra cá tem pouco tempo. Eu falei, meu filho, quantas vezes eu saí sozinha? Eu, na sua idade, eu saía, eu não dependia de ninguém. Eu saía, fazia amizade. Ele, mãe, mas mudou muita coisa da sua época pra cá. Mudou. Hoje você vai no shopping, ou as pessoas já estão enturmadas, já estão acompanhadas, ou quem tá sozinho tá com a cara no celular. Exatamente. Não dão abertura pra você poder conversar. Então, é muito diferente, mãe. E realmente mudou muito, né, doutora? Mudou, as crianças, adolescentes, né, em si, eles têm essa dificuldade de chegar numa turma nova, né, num ambiente diferente e se socializarem, né, se apresentarem, oi, tudo bem, eu sou fulano de tal, qual é o teu nome, o que você faz, enfim, eles têm essa dificuldade, né, justamente por quê? Porque eles estão muito ali, no celular, tudo muito, só aquela turminha fechada, dificuldade de interação mesmo. Então, assim, hoje eu vejo essa parte como muito relevante, né? Com certeza. Na parte de desenvolvimento social, né? Psicossocial desses adolescentes, que lá na frente pode vir um quadro de depressão, né? Todos esses fatores emocionais, eles podem, né, entrelaçar nessa fase, né? Onde são desenvolvidas muitas patologias hoje mentais, né? Como a depressão, transtorno de ansiedade. A gente vê muitos jovens acometidos, né? Isso se deve a essa sobrecarga de rede social, Com certeza. até ao excesso de proteção que os pais hoje exercem sobre os filhos, doutora. Como que você enxerga isso? Com certeza, o excesso de rede social, que é um assunto, assim, que tem sido discutido muito, às vezes fica até um assunto meio maçante, de tanto que se fala, né? Mas é sempre importante a gente estar falando, porque é algo que está presente no nosso cotidiano e que a gente não consegue tirar dos nossos filhos. Até porque nós, né, adultos, a gente resolve muitas coisas pelo celular, né? Paga a conta, tem grupos de trabalho, grupo das mães da escola. Então, assim, muito ali, o nosso celular fica ali na nossa mão também, né? E aí acaba que a gente é um exemplo para eles, né? E eles veem a gente com o celular, eles também, né? Ficam com o celular. Então, assim, a rede social, a mídia, esse excesso de tela, né? Tanto celular quanto televisão, videogame, isso gera tudo, muito estímulo cerebral. Tanto visual, quanto sonoro.
E acaba que deixa esses adolescentes ali mais introspectivos, né? Mais sedentários. Então, assim, uma coisinha que vai puxando a outra. Ficam mais sedentários, aí tem um risco, né, da obesidade, do sobrepeso, né? O exercício físico é extremamente importante nessa fase, né, do desenvolvimento, porque é nessa fase que eles vão fazer o acúmulo da massa óssea. E a atividade física é extremamente importante para isso, porque depois que a menina, né, termina a fase da puberdade e os meninos também, acaba, né, esse acúmulo de massa óssea. E aí a gente vai começar só a perder. Então lá na frente tem osteoporose mais cedo. Então, assim, a gente tentar tirar esses adolescentes, né, da rede social, né, dos videogames, de televisão, pôr o corpo para movimentar, desde que seja, não, vai limpar seu quarto, vai lavar louça, vai, né? Vamos fazer alguma coisa, tá Alguma coisa certo? tem que pôr esse corpinho para mexer. Com certeza. Doutora poderia compartilhar os pontos chaves para promover essa saúde integral, como alimentação, atividade física, sono, suporte psicológico? Hoje, no acompanhamento desses adolescentes, você tem uma equipe multidisciplinar que você costuma atuar em conjunto? Então, lá na clínica onde eu estou atendendo, no Instituto Vieira, tem a doutora Ana Carolina, né? Que ela é a parte da psiquiatria, também voltada para o adolescente. E Bom, que também bênção. tem a Pamela Vieira, que é psicóloga. Uhum. Então, a gente está tentando atuar junto nessa forma integral, né? Vendo ali, se eu detectar que esse adolescente, ele precisa passar por um tratamento psicológico, por uma avaliação psiquiátrica, a gente está ali em conjunto, discutindo aquele caso, vendo o que vai ser melhor para aquele paciente, né? Além de, a gente quer trazer também os pais para dentro. Não abraçar só o adolescente, mas abraçar a família toda, porque às vezes, para a gente conseguir resolver um problema do adolescente, a gente vai precisar da ajuda da escola, da ajuda da família, né? Da ajuda dos colegas. Então, é tudo É uma rede de uma apoio rede que é de apoio, montada. exatamente. Toda uma rede de apoio. Doutora, deixaria algumas dicas para os pais, né, e cuidadores sobre como apoiar esses adolescentes, como acompanhar, como estar atento a algumas mudanças de comportamento, mudanças de hábitos, como fazer esse acompanhamento, porque é tão difícil, né, doutora? A gente que tem filhos adolescentes, a gente sabe que é difícil. Olha, o ponto-chave, assim, para lá na fase da adolescência, você conseguir ter o que é mais importante, que é um diálogo com esses adolescentes, né, de forma mais espontânea, sem ser forçado, dele se sentir seguro de se abrir, né, para o pai, para a mãe, sem medo de estar lhe sendo julgado ou então castigado, né? Vir desde a infância, trabalhar essa relação, né? Então, desde ali da infância, você criar ali o diálogo, a conversa, momentos só você e o seu adolescente, só você e a sua criança, né? Sem rede social, sem outras pessoas ali envolvidas que conectem vocês. Então, essa conexão ela tem que ser construída desde a infância. Para lá na fase da adolescência, você conseguir ter essa abertura, tá? Para conversar sobre os diversos assuntos, angústias, medos, inseguranças desse adolescente, tá bom? Perfeito. Outra coisa importante também é trazer a família junto, né? Porque muitas vezes nós, pais, a gente trabalha, fica muito tempo fora de casa e aí acaba que a gente terceiriza os filhos, né? É vô que busca, é babá que cuida e leva, e escola integral. Então, assim, tá sempre presente, né? Tá sempre ali se importando, mostrando interesse pelas atividades, pelos relacionamentos dessa criança e posteriormente adolescente. Estando ali à disposição, né? Eu falo que é um simples momento que você às vezes busca um filho na escola, é um momento que você vai trocar uma ideia, vai partilhar uma experiência com ele vai contar sobre uma experiência. Minha filha não tem um dia que eu não busco ela na escola, que ela não tem uma novidade para contar no colégio. Todo dia é um acontecimento novo. Eu não sei se você também é assim, né? Não. E assim, uma coisa interessante que quando eles vão ficando já na fase da adolescência, Sim. você pergunta, e aí, como foi a escola hoje? Ah, foi legal. E fim. Pouco assunto, né? Pouco assunto. Mas tá, o que foi legal? O que foi tão legal na escola? Então, assim, a gente, né, mostrar interesse, tentar ali, né, tirar mais deles, né? Porque senão eles são muito objetivos nas respostas. Sim, não, ok, tudo bem, legal.
de boa, né? Então, assim, a gente tentar esmiuçar ali a conversa com eles, mostrando realmente esse interesse, essa abertura, né? Esse acolhimento. Ai, maravilha, né? Isso é importante. Eu falo que construir um elo, né? Eu fui criada num lar onde eu tinha muita liberdade com os meus pais. E eu vejo isso de suma importância. Isso me fez ter a liberdade de sempre partilhar com eles as minhas experiências, as minhas vivências, as oportunidades que eu tinha. Então, eu fui uma adolescente que eu não precisei fazer as coisas escondido dos meus pais, porque eu não tinha repressão. Eu tinha um aconselhamento, eu tinha uma instrução na minha casa, mas eu não tinha aquela proibição, né? Ah, você não vai fazer isso, você não pode, porque eu acho que tudo que é proibido gera um desejo. Isso é em nós adultos também, né, doutora? A nossa mente, ela cria uma fissura. Isso psicologicamente, ele é comprovado que a nossa mente, ela quer aquilo que gera uma adrenalina, gera uma emoção, aquilo que é proibido. E eu tenho uma adolescente em casa hoje, de 18 anos de idade, inclusive filha do meu esposo, e a gente tem essa situação, esse paradoxo, que ela foi criada num lar onde ela tinha muitas proibições. Era vedada de muita coisa. Então, quando ela chegou na nossa casa, onde ela teve um pouco mais de liberdade, ela ainda tinha aqueles hábitos de fazer as coisas escondidas, porque ela tinha aquela coisa ainda, tô na casa da minha mãe. Então, assim, Uhum. isso eu tive que ir trabalhando, e estou trabalhando aos poucos para mostrar para ela que ela não precisa fazer escondido, que se ela me contar, eu vou aconselhar, mas as escolhas são delas. São dela, né? E Uhum. de fato, eu falo muito isso pro meu filho. Falo, olha, eu não vou te proibir de fazer nada. Você é dono das suas escolhas e ela vai gerar uma consequência na sua vida, não na minha. Maravilha. Isso aí é muito importante, porque existe aquele extremo de pais autoritários e pais superprotetores, né? Ou até mesmo pais negligentes. Então, assim, tanto esse extremo aqui quanto o outro não é legal. Tem que ter um Tem que, equilíbrio. tem que ter um equilíbrio. Então, a gente não pode ser muito, né, autoritários, mas não permissíveis também. A gente tem que mostrar, você tem até aqui para chegar. E se você passar disso, tem essas consequências, essas e essas. O que você quer? Né? Mostrar para eles. Se você fizer isso, gera isso. Quem vai ter que, né, pagar por essas consequências? Claro, dependendo do que for pai e mãe, né? Porque são menores de idade, mas eles também pagam, né? Então, assim, é aí que tá. O que eu acho muito interessante nessa questão da consulta do adolescente, né? Porque a consulta ela é voltada para o adolescente, colocando o adolescente ali como o personagem principal. Então, na consulta do adolescente, ela é dividida em dois tempos. Um tempo que é o adolescente com o responsável e um segundo momento que é o adolescente sozinho. E a partir de então, somente o adolescente. E se houver necessidade de uma quebra de sigilo, esse adolescente ele vai ser informado. E aí o pai, o responsável, né, pai, mãe, avó, avô, quem for, vai ser chamado e vamos Então, conversar. você passa essa instrução para eles, né? Sim, por isso que essa primeira consulta, que é com o adolescente e o responsável, eles vão entender como que vai funcionar. Para os pais não ficarem também receosos de entrar somente o adolescente, né? Ficar, né, achando assim que vamos estar, sei lá, segredinhos, que eles não vão saber de nada, mas é claro que se tiver situações que eles seja necessário eles serem informados, eles serão informados, mas a primeira pessoa que vai ser comunicada a isso vai ser o adolescente. Então, por exemplo, um uso abusivo de bebidas alcoólicas, pega carro escondido dos pais. Eu quero que o adolescente ele tenha liberdade de me contar isso, porque eu vou orientá-lo, porque às vezes o pai nem está sabendo que isso está acontecendo, né? E aí eu vou explicar para ele, não pode fazer isso gera essas consequências, essas, mas como você está colocando risco de vida, a sua vida e de terceiros, eu vou precisar comunicar ao seu pai. Como que Perfeito. você quer que a gente faça isso? Você quer comunicar? Você quer que eu comunique? Você quer que a gente comunique agora? Ou espera o retorno? Qual que é o seu tempo? Qual é o seu tempo, né? Então, assim, a consulta, né, com o adolescente é justamente essa. É eu tentar ali ser um intermédio entre as relações familiares, que muitas vezes hoje tá difícil, né?
justamente por conta do tempo restrito, né? Cada Eu um. acho que os pais terceirizaram muito também o tempo para as redes sociais, né. O fato Exato, do filho estar ali também. quietinho, entretido, ele acha que tá tudo bem, então ele acabou Exatamente. acomodando muito os pais, né. E não é só porque o aluno tira notas boas na escola, passa de ano e tem 5, 3 coleguinhas e que tá tudo saudável. Não. Às vezes, nas entrelinhas ali, existe uma situação que os pais não percebem, né? Uhum. E que o adolescente tem vergonha de falar, tem medo, sente inseguro. E aí, né, comigo eu quero que eles se sintam acolhidos, que tem essa parte de Confidencialidade. confidencialidade e sigilo, e que eles entendam que quando for preciso, esse sigilo será quebrado. Até porque eles têm também que ter segurança em você, né, doutora. Exatamente. Doutora, existe algum caso que marcou a sua trajetória até hoje, incluindo alguns desafios, alguns sucessos profissionais que você gostaria de pontuar aqui? Então, hoje eu tô fazendo um ambulatório voluntário Sim. lá no Hospital Universitário Júlio Miller com a doutora Uhum. Alda, ela é ebiatra. E aí, lá, como é SUS, a gente pega muito os adolescentes ali naquelas de famílias mais desestruturadas, né? Mais vulnerabilidade, tanto socioeconômico, né? Quanto familiar. E o que eu vejo muito hoje em dia são adolescentes extremamente ansiosos. Então, assim, dificuldade de enxergar a, essa ansiedade. E aí, a família, né? E aí acaba que o adolescente Acaba evoluindo as descarrega em outras coisas, seja na alimentação, né? Seja ali no. Se é uma família estruturada, eles descarregam, né? Saindo daquele ambiente familiar, indo mais para os amigos e acabam entrando numa situação que pode ter de vulnerabilidades, né? Como abusos. Então, assim, a gente, como responsável, e não falo só pai, mãe, vovô, escola também, professor, tem que ter essa capacitação de enxergar que esse adolescente, ele está sofrendo ele está tendo algum tipo de sofrimento, né? Isso é importante, estar atento, né, doutora? Porque Exatamente. às vezes uma situação que parece ser bobeira para os pais ou frescura, para eles é muito importante, tem muita Uhum, relevância, né? isso. E existe muitos abusos nessa fase da adolescência, doutora, até entre os jovens mesmo? Existe. O bullying é um tipo, né? De abuso, né, Uhum. entre os jovens, porque a gente fala que é entre os pares, que é feito de colegas da mesma idade, não necessariamente da mesma sala, mas pode ter ali dois entre adolescentes, né? Porque os outros abusos geralmente é doméstico, né, sexual, geralmente é feito por mais velhos, né? Ou outro pode ser que aconteça também entre os pares, mas o principal é o bullying, que é entre os pares, tá? Esse é um tipo de abuso. E que eles sofrem muito dentro de sala de aula, por exemplo, né? Puxa E que vida. muitas vezes os pais nem ficam sabendo. Então, assim, e isso gera um trauma muito grande nesse adolescente. Então, uma coisa muito interessante na minha consulta é que eu sempre pergunto para eles se eles já sofreram algum tipo de violência, um assalto, já presenciaram algum tipo de violência, se eles já praticaram algum tipo de violência com outras pessoas, né? Como que eles se sentiram quando sofreram essa violência ou quando fizeram essa violência, Uhum. né? Então, assim, isso é uma das perguntas que eu faço dentro do consultório. E uma coisa importante também é deixar muito claro para os pais que nem sempre no primeiro momento com o adolescente ele vai se sentir seguro de me contar todas as coisas, né? Então, assim, ter aquele Vai se acompanhamento. soltando aos pouquinhos, né, doutora? Exatamente. Então, às vezes, precisa mais de uma consulta para esse adolescente ele se sentir ali seguro de me contar tudo, de se abrir comigo, né? Talvez ele tenha, tá, daqui 4 meses quero te ver novamente para, né, saber como é que foi essa situação. E aí, aos pouquinhos, ele ir se abrindo mais e mais. Doutora, quais conselhos você deixaria para os pais de adolescentes, né, sobre como manter uma rotina saudável, como manter essa proximidade, esses momentos, né? E sobre a importância de consultar um pediatra regularmente para seguir essas orientações específicas para cada fase da adolescência, né? Porque eu vejo que os pais têm uma preocupação muito grande na fase inicial ali do bebê, da criança,
Mas quando chega nessa fase da adolescência, eu falo que isso serve para mim também. A gente acaba afrouxando um pouco, né? A gente acaba Sim. não dando muita importância porque não vê mais tanta necessidade. Mas é uma fase que tem se tornado cada vez mais vulnerável. É onde muitas patologias têm sido desenvolvidas de transtornos mentais Uhum. nessa fase da adolescência. Justamente por essa acessibilidade às redes sociais, essa escassez de tempo dos pais. Hoje nós vivemos tempos mais conturbados. Isso aqui é uma benção, mas também é uma escravidão, né? A gente antigamente dava 6 horas da tarde, encerrávamos o expediente, íamos para casa e curtir a família. Hoje, você não assiste um filme, uma série com a Não. família, porque você trabalha, você Você começa. leva trabalho para dentro de casa, Exatamente. né? Você começa a trabalhar quando acorda e para de trabalhar quando vai dormir. Então, Uhum. isso diminuiu muito o tempo da família, o tempo de qualidade da família. Quais conselhos você deixaria para esses pais hoje, doutora? Nós temos que ser exemplos, né? Como eu já falei aqui. Então, assim, pra gente cobrar, quando o adolescente for começar a dirigir, não use celular dirigindo. Nós não podemos usar celular dirigindo, porque eles veem a gente. Nós somos exemplos, né? Não usar celular durante as refeições, porque você vai cobrar isso dele. Na Exato. mesa não tem celular. Mas como que você vai usar o seu? Então, assim, você precisa fazer uma atividade física. Mas como que você vai cobrar isso dele se você não pratica nenhum tipo de atividade física? Exatamente. Então, uma das orientações que eu gosto de dar e que eu tento colocar também na minha prática pessoal é justamente essa. Mostrar para minha filha, né? Mostrar para os pais que a gente tem que ser exemplo. Então, assim, vamos lá no parque, pega a sua bicicleta, enquanto eu faço uma caminhada, ela anda com a bicicleta dela. Juntar mais duas coleguinhas para irem juntas, que nessa fase eles gostam de andar em bandos, né? Sim. E na mesa, durante as refeições, não tem celular. Ter um momento ali do final de semana. Não, agora que vai deitar aqui comigo, vamos conversar, pode vir me abraçar, pode beijar, não tem essa não, É né? nosso Nosso momentinho. momento, me conta, pode contar, tá bom. Mas quando você se sentir à vontade, a mamãe tá aqui, pode contar comigo, eu sou sua melhor amiga. Então, assim, eu tento colocar isso em prática. Uma coisa muito legal que eu consegui fazer esse ano foi fazer uma viagem sozinha com ela. Que Porque eu benção. tenho um menor, né, que tem Aham. 5 anos, então, querendo ou não, ele demanda um pouquinho mais de atenção do que ela. Eu já fiz isso com meu filho mais velho também. Já viajei só eu e ele pra Gramado, só nós dois. Fui levar ele num congresso, foi uma benção que eu fiz. Então, justamente por isso, porque ela me cobra isso. Nossa, você faz muito pro meu irmão, você gosta mais do meu irmão, e querendo ou não, existem essas comparações, né? Mas não é que Sim. você gosta mais, não existe isso. É porque um demanda mais atenção do que o outro. E aí, visando isso, eu falei: não, vamos viajar, para onde você quer ir, vamos nós duas, e foi muito legal. A gente se conectou muito bacana. Então, eu acho que isso é interessante. Quando o pai, a mãe, né, o responsável, ele ter estes momentos de conexão somente com o adolescente. Seja, estamos aqui na cozinha, enquanto eu estou fazendo a comida, você lava a louça e fazem comida juntos. Exato. Esse ali já é um momento de conexão, não precisa ser necessariamente uma viagem, né? Mas estar ali os dois, né? Num ambiente, trocando ideia, conversando. Esses momentos vão ficar marcados nesse adolescente. Vai gerar conexão, né, doutora? Montar a árvore de Natal, isso já gera uma conexão, né? Então, assim, essas pequenas coisinhas que você começar a trabalhar, como eu falei, desde lá da infância, eles vão trazendo para a fase adolescente que não vai ser um sacrifício para eles. Eles não vão fazer de cara fechada, muito pelo contrário, eles vão gostar de fazer aquilo, porque já vai estar ali medular neles, né? Isso é muito bom. São memórias que a gente vai criando, né, doutora, com os filhos, né? Exatamente, E que eles não exatamente. esquecem. Não esquecem. Doutora Luana estará conosco, né, no dia 19/11, na segunda edição do evento Estilos da Saúde. Ela que é um destaque na saúde do nosso estado. Ela que vem aí trazendo novidades, vem com essa área tão importante da pediatria, que é a pediatria para adolescentes. Uma área de atuação multidisciplinar, de suma importância, que os pais têm se atentado cada vez mais. Doutora, como que você enxerga os avanços da medicina? Você que é docente também, dá aula ali, né, está em sala de aula, acompanha ali as trajetórias, as evoluções da medicina do Mato Grosso. Como que você enxerga esses avanços hoje aqui no nosso estado? Então, nosso estado ele está crescendo, né? Assim, na parte da medicina,
profissionais muito qualificados, que fazem, né, qualificação fora, voltam. Então, assim, eu tenho visto resultados maravilhosos. É muito bom poder, né, a gente ter profissionais com qualidade no nosso estado. Não ter que ir para fora, né, como muitos acham. Não, vamos Não para São precisa. Paulo. Não tem essa necessidade, Temos tá? A grandes gente profissionais aqui. temos, com certeza temos. Doutora, para quem quer acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, qual é o seu Instagram? É doutora de jovens, tá? Sigam lá, acompanhem. legal. Tenho feito posts semanalmente Muito também. atuante nas redes sociais, com bastante conteúdo de qualidade. Isso. E a clínica que a doutora atende fica onde aqui em Cuiabá? Fica ali na região do Goiabeiras, no Instituto Vieira. Perfeito, Tá? obrigada, viu? E aí, só para finalizar, Fique à vontade. eu quero só deixar assim bem claro para vocês entenderem que Olhando para aquela câmera ali. Quero deixar bem claro para vocês entenderem que a diferença da consulta do pediatra com a parte da ebiatria é que na parte da ebiatria as perguntas serão direcionadas para o adolescente, né? Fazendo com que esse adolescente ele tenha a capacidade de refletir sobre a própria saúde dele, né? Não ter que olhar para o pai, para a mãe. Fala aí para mim, né? Então, assim, o adolescente ele começar essa parte crítica dele mesmo. E trabalhar não só questões, né, de sexualidade, né, saúde mental, mas também promoção de saúde, para esse adolescente entender a necessidade da alimentação saudável, da prática da atividade física, da caderneta de vacina, né, estar em dias, o tempo de tela, a qualidade do sono, tudo isso será trabalhado. Perfeito, doutora. Obrigada, viu? Agradeço a sua Nada, participação. eu que agradeço. Vocês que nos acompanharam em mais uma transmissão, eu falo sempre que a informação não para por aqui. Você pode compartilhar e replicar esse conteúdo que fica salvo aqui em nossas plataformas. Eu espero vocês aqui amanhã, nesse mesmo horário, em mais um DrCast. Até lá!